O assunto desta noite, longe de ser algo inédito, é um tema, então, que vem a calhar neste momento, à medida que nos aproximamos do nosso Congresso Geral, que ocorrerá ao final do ano. E, portanto, aqui venho trazer mais uma vez este assunto à tona, para que realmente estejamos bem alicerçados na importância de tais reuniões, da presença de cada um de nós nelas. E vamos então aqui, eu vou compartilhar com os irmãos os textos em tela. Vamos acompanhar passo a passo os textos. Primeiramente, gostaria de trazer este convite, então, feito pelos pioneiros adventistas no passado, eles pegando aquela tradição que tinham já aprendido na época do milerismo, nas grandes tendas que eram feitas para as reuniões campais, eles então fazem um convite para uma reunião. Isso é publicado na revista, na época, uma reunião no ano de 1868. Seria uma grande retomada, então, desse tipo de reunião geral. E aqui, então, no convite, eles escrevem o seguinte: essa reunião não foi convocada com o propósito de passarmos alguns dias em recreação e futilidade, nem foi planejada para ser uma novidade, com o fim de atrair os ociosos e curiosos, que não seriam alcançados de outra maneira. Nem desejamos meramente atrair grande número de pessoas a fim de fazer uma demonstração de nossa força. Temos em mente um objetivo bastante distinto. Desejamos reunir o máximo possível de irmãos, tanto pastores quanto leigos, bem como o máximo de pessoas não convertidas que se interessem pela reunião, para que lhes façamos algo de bom. Diz ainda mais: queremos que todos aqueles que vierem tenham o propósito de buscar a Deus. Desejamos que nossos irmãos compareçam a fim de buscar uma nova conversão. Queremos que nossos pregadores sejam um exemplo digno de imitação. Também desejamos que o maior número de pessoas sem interesse em Cristo, ou pelo menos sem conhecimento da verdade presente, convertam seu Senhor, alegrando-se na luz de sua verdade. Então, já nesse convite, vemos a exatidão do pensamento, como que estavam atentos ao propósito que estava por detrás, não era mero passar de tempo, nada disso. E diante dessa situação, então, eles mostram os objetivos a serem alcançados, que eram múltiplos, tanto para a própria edificação dos irmãos de fé, como também o alcance de pessoas de fora. Tudo isso vimos na leitura. E agora, entrando em textos do Espírito de Profecia, falando sobre a importância dessas reuniões, vamos então a este primeiro texto, do sexto testemunho, página 70, depois terá do 40 e assim por diante, vários textos aí, depois o volume 2, os irmãos verão as fontes aí. Diz assim: grande obra deve ser realizada pelas nossas reuniões campais. O Senhor honra de modo especial esses encontros, que ele identifica como santas convocações. Se os filhos de Israel necessitavam dessas santas convocações em seu tempo, quanto mais as necessitamos nós nos derradeiros dias de perigo e conflito. Venham, irmãos e irmãs, a essas sagradas reuniões de convocação para encontrar Jesus. Ele virá à festa, achar-se-á presente e fará por vocês aquilo de que mais necessitam.
Portanto, aqui há uma correlação, ainda que não seja a mesma coisa, mas é interessante o manter as reuniões gerais não como um mero convite, mas uma convocação aos membros da igreja para estarem presentes. E aqui diz, então, se os filhos de Israel necessitavam disso em seu tempo, quanto mais nós que vivemos nesses últimos dias, que são cheios de perigo. Aqui diz, então, que Cristo estará presente na festa e fará por cada um de nós o que mais necessitarmos. Continuando, diz assim: muitos cristãos vacilarão na fé, caso negligenciem constantemente encontrar-se para reunião e oração. Caso lhes fosse impossível fruir esses privilégios religiosos, então Deus enviaria luz diretamente do céu por meio de seus anjos, a fim de animar, alegrar e abençoar seu povo disperso. Ele, porém, não se propõe em realizar um milagre para sustentar a fé de seus santos. Exige-se deles que amem a verdade o suficiente para se darem a alguns pequenos incômodos para obter os privilégios e bênçãos a eles oferecidos por Deus. O mínimo que eles podem fazer é consagrar alguns dias por ano a um esforço unido para levar avante a causa de Cristo e trocarem amistosos conselhos e compassivo interesse. Então, nós encontramos aqui como que Deus valoriza isso e quer que cada um de nós esteja presente, e é o mínimo que podemos fazer para com Deus, dedicar uns poucos dias no ano para este propósito. Diz, na continuação, algo também importante para nós. É importante que os membros de nossas igrejas assistam às reuniões campais. Os inimigos da verdade são muitos, e como pequeno é o nosso número, cumpre nos apresentar uma frente tão forte quanto possível. Individualmente, necessitamos dos benefícios da reunião, e Deus nos convida a ser os primeiros nas fileiras da verdade. Dirão alguns, é caro viajar e não seria preferível economizar o dinheiro e dá-lo para o avanço da obra onde é tão necessário. Não se deve raciocinar assim. Deus nos chama a ocupar o lugar que nos pertence nas fileiras de seu povo. Tanto quanto for possível, é necessário fortalecer a reunião, estando presente nós e nossa família. Façamos um esforço extraordinário para assistir à reunião do povo de Deus. Irmãos e irmãs, é muito melhor deixar que os negócios sofram um pouco do que perder o ensejo de ouvir a mensagem de Deus. Nenhuma desculpa deve nos impedir de obter toda a vantagem espiritual possível. Necessitamos de todo raio de luz. Precisamos nos habilitar para dar a razão da esperança que há em nós, com mansidão e temor. Não se pode perder um privilégio assim. Aqui são vários pontos colocados. Eu queria destacar como que muitas vezes Satanás pode nos induzir ao erro através de sedutoras sugestões. Por exemplo, a dita aqui, é muito caro, é muito longe onde eu tenho que ir para chegar até essa reunião geral. É melhor eu economizar esse dinheiro. Eu posso até dar esse dinheiro que eu ia gastar para o avanço da obra. Ellen White, a mensageira do Senhor, declara que isso é um pensamento totalmente equivocado. Deus exige a presença de nós nessas reuniões. Por isso é dito, façamos um esforço extraordinário, fora do comum, para estar presente nessas reuniões. Vamos mais agora nos próximos textos, ainda nesse tópico. O tempo atual é de molde a todos irem em socorro do Senhor contra os poderosos. Avigoram-se as forças do inimigo, e como um povo somos falsamente apresentados.
Desejamos que o povo se relacione com nossas doutrinas e obra. Queremos que saibam o que somos e o que cremos. Precisamos abrir caminho até o coração deles. Precisamos ajudar os que mostram interesse em ir, dando-lhes, se necessário, comida e alojamento. Os anjos comissionados a ministrar aos herdeiros da salvação nos farão companhia. Deus fará grandes coisas por seu povo. Abençoará todo esforço para honrar-lhe a causa e promover o avanço de sua obra. Vemos, então, a necessidade de expor publicamente o povo de Deus, as suas verdadeiras doutrinas, crenças, contrário ao que muitas vezes é divulgado por incrédulos e pessoas, então, de outras denominações que procuram criar algum tipo de intriga, calúnia. Aqui nós vemos que é, de fato, necessário ter uma preparação para aqueles que vão receber as pessoas para tal reunião. Deve haver um planejamento de modo a ter condições de ter alojamentos e comida para tais pessoas. Aqui no próximo texto nos é trazido uma demanda muito interessante. Diz que nos cultos de nossas campais deve haver música vocal e instrumental. Instrumentos musicais eram utilizados no serviço religioso dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e símbolo, e a música deve ter também seu lugar em nossos cultos. Fará aumentar o interesse. Todos os dias deve ser realizado um encontro de louvor, um culto simples de ações de graças a Deus. Portanto, vemos sim que deve desempenhar o seu papel, não deve estar ausente, tanto a música, os cânticos de louvores, os hinos cantados, como também a música instrumental, tomando parte no culto a Deus. Também temos recomendações sobre o preparo espiritual, então, que deve vir em primeiro lugar, antes de qualquer outra preocupação que possa nos assolar nesses dias anteriores à reunião. Diz assim: frequentemente, homens e mulheres se reúnem em pequenos grupos e empenham-se em conversa acerca de assuntos comuns que não se relacionam com a reunião. Então, aqueles que não fizeram preparo espiritual em casa, já no lar, antes de irem a essas reuniões, de que maneira eles vão chegar a essa reunião? Alguns trouxeram consigo suas fazendas, outros suas casas, estão a fazer planos para construções. Alguns dissecam o caráter de outros e não têm tempo ou disposição para esquadrinhar o próprio coração, para descobrir os efeitos do próprio caráter, a fim de corrigir-lhe os erros e aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Se todos quantos professam ser seguidores de Cristo aproveitassem o tempo fora das reuniões para conversar sobre a verdade, para deter-se na esperança do cristão, em examinar a si mesmos e em fervorosa oração diante de Deus, rogando-lhe a bênção, muito maior seria a obra realizada do que já temos visto. Então, é necessário também ir com uma disposição correta às reuniões. Não basta estarmos presentes fisicamente, mas devemos estar com a mente envolvida ao propósito espiritual e o próprio propósito aqui colocado da edificação própria, do desenvolvimento da santidade, para então o deixar de lado, o avançar na carreira cristã e abandonar certos, então, defeitos, falhas e erros. Agora, na parte final aqui, que temos um texto significativo sobre o sucesso das reuniões, é dito o seguinte: precisamos lembrar que nessas reuniões há duas forças em operação. Uma batalha invisível e a olhos humanos está sendo travada. Está em campo o exército do Senhor, buscando salvar almas. Satanás e suas legiões também estão em atividade, buscando
por todos os meios possíveis, enganar e destruir. Nenhum de nós deve ir à reunião campal confiando nos pastores ou nos obreiros bíblicos para torná-la uma bênção para nós. Deus não quer que seu povo dependa inteiramente dos pastores, não quer que se enfraqueçam dependendo do auxílio de criaturas humanas. Não devem, como crianças impotentes, apoiar-se em outros, como despenseiro da graça de Deus. Todo membro de igreja deve sentir sua responsabilidade individual de ter vida e raiz em si mesmo. Cada um deve sentir que, em certa medida, o êxito da reunião depende dele. Não é correto dizer, não sou responsável, nada terei a fazer nessa reunião. Quem se sente assim está dando a Satanás oportunidade de operar por seu intermédio. Ele vai encher sua mente com maus pensamentos, dando-lhe alguma coisa para fazer em suas fileiras. Em vez de somar com Cristo, você estará dividindo. O texto dispensa comentários. Vemos aqui como que o êxito da reunião depende dos membros leigos, não deve-se depositar a confiança simplesmente naqueles que estão na direção dos trabalhos. E Satanás, então, operará por intermédio daquele que não fez o devido preparo espiritual. Isso estejamos certos. Aqui, então, o último parágrafo desse texto do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 40 a 41, diz que o êxito da reunião depende da presença e do poder do Espírito Santo. Todo o que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito Santo. E o quanto estiver em nosso alcance, cumpre-nos remover todo obstáculo à sua operação. O Espírito jamais poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Inveja, ciúmes, ruins suspeitos e maledicências são coisas de Satanás e barram eficazmente o caminho à operação do Espírito Santo. Coisa alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como sua igreja. Coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo o serviço. Ele chamará a contas todos quantos ajudam Satanás em sua obra de criticar e desanimar. Portanto, não venhamos a tomar parte nesta obra que Satanás quer que realize aqueles que não estiverem aptos para a reunião, de modo que trazer inveja, ciúmes, ruins suspeitas, maledicências, tudo isso irá barrar a operação do Espírito Santo no conjunto, na congregação que se reúne, então, para a reunião. Sejamos, então, atentos a todos esses conselhos inspirados e não venhamos, em tempo algum, falhar em de fato, prestar atenção primeiramente em nós antes que nos outros e, assim, fazer uma obra em favor de nós mesmos e do nosso semelhante. Esse é o meu desejo e oração. Amém.